Aviso: o Baladas de Nárnia contém conteúdo adulto, portanto, não é recomendável para menores de 18 anos e pessoas sensíveis a esse conteúdo. E você conhece as Baladas de Nárnia? Outra vez do lado de cá, bem-vindos ao podcast Baladas de Nárnia, o podcast dedicado a analisar as crônicas de Nárnia e suas adaptações. Eu sou Johanna Zambotti, a sua host essa noite, e de novo, eu nem chorei, eu só fiquei tremendo. E eu estou aqui com a minha co-host, Maísa. Gente, de novo, se tem alguma coisa que eu estou nesse episódio, é traumatizada, né? Que misericórdia. Só Desse lágrimas. modelo. Também estamos aqui com ele, Gabriel Martins. Olá, eu vim aqui enaltecer a caçadora de trufas. Isso. Caçadora. Caçadora, lembre-se. Também estamos aqui com o meu demônio, Felipe. Oi, gente. Eu vim aqui falar sobre, como o Hip Chip se tornou decrépito e como a BBC roubou nossas almas. E finalmente, compondo essa bancada, João Gentil. Olá. O que dizer dessa série que só tem um ator bom? E esse ator bom, por incrível que pareça, é o do elenco infantil. O que dizer, não é mesmo? O que dizer? O que dizer, meu Deus. Então, vamos falar, né? As Crônicas de Nárnia é uma série, né? A gente vai falar um pouquinho sobre a sinopse da série. É uma série de televisão produzida pela BBC britânica, que foi ao ar de 13 de novembro de 88 até 23 de dezembro de 1990. E, né, a segunda série, ela foi ao ar, né, Os Príncipe Caspian e a Viagem Peregrina da Alvorada, que a gente vai falar hoje, foi ao ar em 1989. Ela é a segunda série e ela foi uma adaptação das duas crônicas, ou seja, eles juntaram Príncipe Caspian e a Viagem do Peregrino da Alvorada, né, juntaram nessa mesma temporada. Não sei se foi acerto, se foi erro. Sim, então, pois é. Mas, Maísa, eu vi uma entrevista uma vez, não é o Neil Gaiman, era um outro autor falando como era especial. Era um evento anual, perdão, não era nem especial, era um evento anual as Crônicas de Nárnia, né? Aí depois de assistir, eu fico me perguntando, mas será que esse evento não era uma coisa boa ou ruim? Será que era uma coisa pela qual as crianças ansiavam? Ou era o tipo de coisa que, olha, se tu não se comportar, eu vou te botar pra assistir as Crônicas de Nárnia? Eu vi uma coisa horrível. Provavelmente era um vídeo de TikTok, mas eu vi em outras redes, porque eu não frequento essas coisas, né? Você não é jovem, Olane. Aí, o que consistia o vídeo? O vídeo era de uma pessoa, né, imitando, assim, alguém falando assim, passando no cinema, tava estreando as Crônicas de Nárnia, eu levo o Feiticeiro e Guarda-Roupa, o primeiro, né, o filme da Disney. Vamos ver as Crônicas de Nárnia, né, mãe? Aí a mãe, não, a gente tem as Crônicas de Nárnia em casa. Aí quando corta pra cena, a criança, era um adulto fingindo que era uma criança, tava assistindo as Crônicas de Nárnia da BBC. E eu fico só pensando, Jesus, gente. Quantas crianças foram enroladas por causa dessa série? Que mãe é essa? Ai, meu Deus. É uma estratégia. Na época de sair o filme, né? Acho que a indústria da pirataria botava a capa do filme e mandava isso daí. Tipo, olha, lançou hoje no cinema, mas já temos aqui no BBC. Não duvido. Exatamente. Nessas horas, a pirataria é muito ruim, gente. É muito é traumático, né? Traumático. É verdade. Mas assim, eu acho que a relação, sabe, de quem cresceu assistindo essas Crônicas de Nárnia da BBC lá na Inglaterra é tipo a mesma relação da gente quando a gente estava assistindo, sei lá, algumas coisas do pré-Rá-Tim-Bum, sabe? Tipo, sei lá, aquele episódio que o Nino, que o Júlio lá, que vira do Cocoricó e perde aquele
aquele bicho dele, aquele leão de pelúcia. Então, tipo, sei lá, que eu tenho com o Ilha Rá-Tim-Bum, sabe? É tosco, mas ao mesmo tempo você tipo, fica tipo, Olha, ok. Felipe, eu vou Entendi. pedir pra você lavar a sua boca pra falar de Cocoricó É. e Rá-Tim-Bum e comparar com essas Não. séries. Você me Não, falou. não Cocoricó tem até vai, comparação. porque Cocoricó ninguém se importa, Gente, mas é a questão do super Rá-Tim-Bum- bom. Ainda é bom. Ainda é bom. Sei Eu não lá. sei se ainda é Não. bom, mas eu não vou botar minha mão no fogo. Mas é melhor do que Narnia BBC, sim. Não, eu concordo nisso, mas tipo, eu acho que ainda tem A algumas, sei lá, nostalgia, né? A maldita nostalgia. tem a nostalgia. Eu entendo a vibes. É só porque, assim, naquela época, né, as pessoas poderiam achar interessante a situação do apodrecimento de Hip Chip ao vivo. O sadismo humano não tem fim, né? Exatamente. As coisas que a gente se submete pelo entretenimento de vocês, ouvintes. Faz tudo por vocês. A primeira temporada foi produzida por Paul Stone e Alan Seymour. E esta segunda, Príncipe Caspian, em Viagem do Peregrino, foi produzida e dirigida por Alex Kirby. No elenco, a gente tem nos 2 primeiros episódios de Príncipe Caspian alguns nomes conhecidos, né, das outras temporadas, né? Alyssa Perk como Aslan, Richard Dempsey como Pedro Pevensey, Sophie Cook como Susana. O Robert Lang como Rei Miraz. Isso, e a gente tem o Jen Parrott como Príncipe Caspian, Harry Wolff como Dr. Cornelius e Angelina Barron como Rainha Prumas Prismia, que incrivelmente estava belíssima nessa temporada, diria. Né? Esse nome dela é um trava-línguas, né, gente? Misericórdia. É verdade. Aquecimento pra gravar. Aquecimento vocal. Pruma Prismia. Bora. E a gente tem nomes, olha só, para poder chegar ao plot twist mais emocionante dessa série, Julie Peters e Joanna David como a caça-trutas. Não somente elenco de voz, mas elenco de corpo também, e garotas, como a nossa querida caçadora. Olha aí, o foco na caçadora, né? O fandom cristão com medo da Netflix fazendo subversões, olha, a BBC na sua cara, dando caçadora de trufas. Antes mesmo do fandom nascer, a BBC tá dando na cara de todo mundo já. Exatamente. Nick Warner como Trumpkin e George Clayton como Nika Brick. Eles não estavam afim mesmo de fazer Príncipe Caspian, né? Porque 2 episódios super corrido, qualquer coisa. E vamos logo ver de Peregrino. E ficou completamente qualquer coisa. Príncipe Caspian é aquilo, né, gente? Tem que fazer, né? Bora. É tipo o nosso espírito atual. Não, porque se não fizer, como é que justifica a Susana e o Pedro não voltando? Aí como é que justifica a Lúcia e o Edmund ter conhecido o Caspian? Tem que fazer para cumprir tabela, mas se não fizer... Não, aquele negócio, né? Como é que eu vou adaptar o 3, que é mais legal, se eu tenho que passar por esse 2 aqui? Como o João falou, parece mesmo que foi só para justificar eles conhecerem, né? Tipo, porque é só para isso. Inclusive, eles fazem uma transição de um pedacinho, porque assim, não é 2 temporadas que a gente tá falando, a gente tá falando de uma temporada em que 2 episódios são para adaptação de Príncipe Caspian e 4 episódios são da Viagem do Peregrino da Alvorada. Então não é como se fosse saltar de uma temporada para outra. Então eles chegam a fazer uma transição para os próximos episódios, sabe? Então você tem no início eles conversando, inclusive introduzindo o fato de que a Lúcia e o Edmundo vão para casa desse primo deles, né? E quando termina o Príncipe Caspian, tem todo o rolê no finalzinho do episódio, eles já estão chegando lá na casa do Eustáquio, estão tendo aquela conversinha, então é muito mesmo para apenas, único, exclusivamente, meter ele Peregrino da Alvorada. Justificar. Uma coisa maravilhosa é que, tipo, eles estão no trem, e ao mesmo trem vai levar o Pedro pra sei lá onde, eu levar a Susana para os Estados Unidos e vou levar as crianças pro interior lá pra morar com o Eustáquio, ao mesmo trem.
Um trem só, vários destinos. É porque a gente não sabe se eles vão fazer baldeação depois, gente. Às vezes eles estão pegando só até um Ah, trecho do caminho, né? mas aquele Ai, negócio, né? Quem nunca fez uma baldeação ali da Inglaterra pra Espanha chega ali nos Estados Unidos no pulo, né? Quem nunca? Eu mesmo fui aí, peguei um ônibus, cheguei no Japão bem rápido, sabe? É assim mesmo que funciona. Parece merchandising de escola de inglês. Uhum. Exatamente. Oceano quem? Aí tem uma cena maravilhosa também nesse início, que é a Lucy, ela simplesmente empurra uma menina e derruba ela no chão. Uau. Revoltadíssimo. Rússia, uma bully, sabe? Acho absurdo. E o Aslan só passando Nesse pano, né? momento, nesse momento a Aslan fechou o olho. A favorita de Aslan fazendo bullying. Eu queria dizer isso. Deixar aqui esse comentário. Deste modelo. E como falamos, né, das outras 4 episódios, que são A Viagem do Peregrino da Alvorada, eu vou estar apresentando para vocês brevemente o elenco, né? A gente tem o Warwick Davis como Rip Ship, Jonathan Rhys Scott como Edmundo, Sophie Wilson como Lucy Evans, William D. Jones, Ronald Pickup e Tim Rose como Aslan. A gente tem vários atores, né, principalmente para esses personagens que são interpretados por fantasias, né, bonecos e essas coisas, porque a gente tem um elenco de corpo, elenco de voz, às vezes dá uma mudada, né. No caso do Aslan é o elenco do slow motion. O elenco do slow motion. Não, é porque no Exatamente. Aslan, a marionete, ela precisava de 2 pessoas para poder manusear e tem o ator que faz a voz, né? Então são 3 mesmo. Porque o Aslan é tipo aquele cavalo do Pica-Pau, sabe? Fica 2 pessoas dentro do Aslan, uma na cabeça, outra na bunda, e aí tem o dublador que faz a voz. Imagina que vida essa pessoa. Né? É a bunda de Aslan. Com que você trabalha? Eu sou a bunda de Aslan na série da BBC. Não, mas, gente, eu ouvi falar que a pessoa que fez a boca do Aslan, na verdade, é o pai do Zack Snyder. Sabia? Ai, cara. E é por isso que ele faz só filme em slow motion. Ótimo, ficou explicado. Obrigado, Felipe, eu não sabia dessa informação. Muito pertinente. Mas acho que pode ser o próprio Zack. O Zack é velho, tem uns 40 e poucos, então era ele criança, né? Era criança, né? Ele Eu deu não uma duvido ponta, que né? o PC faria isso. E continuando com esse elenco maravilhoso, a gente tem o David Twintons como Eustáquio, né? Que eu acho que é o único nome que a gente deve se lembrar, né? David, porque é o único ator que foi bom em todos os Interessa. momentos de cena. A Sim. gente tem o Samuel. Mas tem o Warwick Davis. Isso é O Rip importante. Ship não tá tão mal, não. É que ele dá medo. Aí a gente meio que ignora a presença dele na tela. Mas ele não tá ruim como Rip Ship, não. Né? Ele só tá apodrecendo, mas fora isso, não tá de boa. Mas voltando pro Eustáquio, vocês sabiam que ele, além do Warwick Davis, ele também fez um certo sucesso depois? Não como ator. Ator ele fez algumas coisas, mas olha só os filmes que ele foi diretor executivo. A Grande Ilusão, Miss Potter, aquele filme com a moça da Bridget Esse Jones. filme é muito fofo. Aí ele foi produtor executivo de Cisne Negro. Uau! Uau! Olha. Esse é um uau, bem grandão. Aí ele também. Aquele filme da Netflix, que é a continuação de Tigre e o Dragão, a Espada do Destino, ele é produtor dele também. E daquele novo Halloween que foi lançado em 2018. Gente, Gente, ele teve carreira depois de Nárnia, olha só. É uma pena que não continuou como ator. Talvez seria um pouco melhor, né? Reconhecer. Mas como produtor executivo ele não foi ruim, não. Não, longe claro que disso, claro que não. Assim, não que o produtor executivo faça muita coisa, né? Ele só joga dinheiro e tipo, a gente vai fazer isso aqui. Mas tem que ter visão, não é? Tem que ter visão.
Olha o outro diminuindo a carreira do rapaz, Eu sou a coitado. favor, então, dele voltar pra Netflix aí, fazer a série acontecer. Pois é. Bom, David, É isso aí. ouça o nosso podcast, perceba É, que nós estamos te elogiando e, por favor, dê dinheiro para Netflix fazer uma adaptação decente É do isso. sucesso. Olha, eu não quero dinheiro pra Netflix. Pode mandar pra minha conta e aí eu te elogio, tá? Também, passa o Pix, né? Exatamente. vocês sabem que existe outro ator que também fez carreira de sucesso. Eu não tô falando do Pedro Pervence, que apareceu em Downton Abbey depois de passar 20 anos sem fazer nada que preste. Como o mordomo do número 3 sem nome. É. Mordomo número 3 sem nome. Não. Eu tô falando do cara que faz o Rei Caspian já jovem adulto, na segunda parte da segunda temporada, o Samuel West. Ele teve uma carreirinha boa. Ele, logo depois de Narnia, ele fez participação em Retorno a Howard's End. Ele fez participação em um lugar chamado Notting Hill. Ele participa. Tem um aqui que eu não vou dizer que é um grande filme, que é aquela versão de Van Helsing com o Hugh Jackman. O quê? Que absurdo! Olha, Você está falando loucura, João. Esse filme mas é um dos maiores pilares da cultura pop desse milênio, tá? E é isso. Tá bom, É tá o que eu vou certo. falar. Tá bom. Aí ele também participou de O Destino de uma Nação, aquele filme do Gary Oldman que ganhou o Oscar. Uhum. Louco. Ou seja, Chocado. ele também participou de Westworld, mas como genérico, segurança. Robô morto O número robô 3. morto número 4. The Crown também ele participou. Ele teve carreira, gente, olha só. Muito Olha bem, só. Você vê parabéns. The Crown? Tá passada. Sabe The Crown? Gente, ele teve numa série que é a adaptação de um livro muito, muito massa. Tem um livro de fantasia da autora. Ai, gente, é Susanna Clarke. O nome do livro é Jonathan Strange e Senhor Norrell. Cara, Olha! esse livro é muito foda. E ele tem uma adaptação pra TV da BBC também. Olha ele voltando pra BBC sempre. Olha, Puxa, tava indo tão bem ele. coragem. Olha só. Aqui a Ashika. Que acho que é da vida dele. Ele participa dessa série. Pronto, rapaz. Aí, outra pessoa com carreira. Olha só, pra você ver. Depois de um Exatamente. banho com sal grosso, sabe? O sangue de Aslan realmente funciona, gente. É isso aí. Até pra BBC dá pra voltar. Dá pra É voltar pra BBC, exatamente. Não, pra BBC até eu queria ir, se tivesse dinheiro, né? Aí é o que é outra questão. Como foi instituído pelo Luana há muito tempo atrás pra ser pago com uma coca e coxinha, aí não dá não. É verdade. Amigo, mas pra quem saiu de Caspian pra depois estar interpretando 2 anos depois, tá num filme com Anthony Hopkins e com a Emma Thompson, ele não tava ruim, não. Assim, aí ele. Não, é verdade. E sem contar que a gente vendo hoje BBC, a gente tem essa opinião. Será que se a gente tivesse visto BBC nos anos 90, a gente não acharia eu tava bom? aqui defendendo tudo. Eu tava aqui metendo um tapa na cara de vocês aqui, que eu só. Eu adoro essas coisas mais antigas, sabe? Mas enfim, como somos pessoas do século XX, mentira, século XXI, nem tanto. Ai, eu não tô bem hoje, gente. Perdão. Como somos pessoas do século XXI, né, a gente tem esses pequenos poréns para falar. Eu quero documentar já 2 coisas muito importantes. 2 personagens, né, que parecem uma cena icônica, que é a cena que eles tentam trazer a Feiticeira Branca de volta. O lobo, né, maravilhoso. E ele conjura um fogo, né, um círculo de fogo no ar, e é maravilhoso a cena, muito bom. E a maravilhosa bruxa casada, né? Ai, são tantos personagens icônicos nessa série. Pois é. Enfim. Pra explicar um pouquinho, a bruxa, ela tá com uma maquiagem, tá, né? Só que ela tá com uma aliança. Tipo, parece que parecendo que a atriz não quis tirar a aliança lá e botaram por cima mesmo. Ficou aquilo. Pintaram a aliança da mulher, tava pintando o corpo dela, entendeu? É esse o ponto. Tava aquele guache por cima da aliança, assim, craquelado, sabe?
Mas, gente, é claramente pra gente teorizar, entender que a bruxa era casada com o lobo, o Isso, lobisomem. sim. Claramente, eles eram um casal. Vocês Sim. não entenderam a sutileza da BBC ali. Não é que eles esqueceram de tirar a aliança lá, é que assim, fazia É parte da verdade. narrativa. Faz sentido, porque o lobisomem conjura até magia, ele dá um Hadouken. Exatamente. É, É porque a bruxa ensinou ele. eu quero o spin-off Exatamente. deles, então. Eles serem casados e fazendo bruxarias pelo norte. É isso que eu quero. Olha, Gabriel, É sobre isso. a sua função é fazer a fanfic desse casal. A origem de por que eles se casaram. É isso. e Maísa, Tá aí, em breve. Maísa, já que você tá cuidando das redes sociais, a sua função é pegar um GIF desse lobisomem soltando Hadouken e botar nas nossas redes sociais. Pra todo mundo É isso. entender a lindeza que é esse momento, tá? Vou providenciar. É porque a gente não vai obrigar vocês a assistir isso. gente. Não. A não. gente vai A gente fazer não um vai. GIF do Hadouken e um print da cena dessa feiticeira com a aliança, dando close nela. E é só isso que vocês precisam ver. Não, mas sabe que a gente também precisa fazer GIF? Precisamos fazer GIF da cena maravilhosa. Onde... Lembram daquelas teorias, sabe? Quando a gente ia pra fórum, coisa do tipo, lá no começo da internet, do tipo, o Ash tá em coma, sabe? Toda a história de Pokémon é o Ash em coma. Não sei o que, o Harry tá louco, não sei o que. Pois eu quero propor a teoria de que os Pevensey, eles morreram ali naquela estação que verdade. todos saíram do seu corpo. Eles saem do seu corpo, projeção astral, os Eles quatro, né? fazem uma Twist. projeção astral. E vão com Deus. É isso. Gente, imagina, Nárnia by Jeanette Claire. Cara, a viagem encontra Nárnia. Muito bom. Agora, a gente precisa dar uma referência para quem tá ouvindo. Porque na primeira cena, como é que as crianças vão para Nárnia? Depois que o Susa pratica o seu bullying e eles começam a se lamentar da vida deles, eles estão sentados no banco, o corpo fica e depois as almas saem. Depois eles corta a cena e eles simplesmente caem numa floresta de Nárnia. Então, foi projeção astral, desencarnaram, tão próximos do nosso lar, vamos descobrir. É para isso que a gente está aqui. Tem duas coisas que eu lembrei também. É que a Suzana, ela parece uma avó. Como assim? A roupa que ela usa é uma roupa de tiazinha. O penteado dela parece que ela tem 80 O anos. figurino das meninas fizeram elas parecerem com a voz. A voz. É incrível. Mas aí é porque é uma sutileza que está escapando vocês, tá bom? Eu vou agora... Levanta o pé aí que eu vou passar pano. Entenda uma coisa. Lá vem. Entendam. Essas crianças não são crianças normais. Essas crianças, elas passaram... elas tiveram vidas de adultos e guardam memórias dessas vidas. Então... elas se vestem como senhorinhas, porque somando a idade de criança com a idade que eles passaram em Nárnia, ela já tem 60 anos, Sim, no mínimo. É adequando a idade mental com o figurino, gente. Esse era o motivo. É a dica, entendeu? É a dica pra deixar que eles não O melhor é que o João deu a volta, voltou e ficou bom a piada, entendeu? Porque eu tava esperando. Ai, meu Deus. Só faltou o crochê. Sabe? Confirma, né, a teoria do nosso lar. Confirma. Ó, elas estão assim, mas a falha não é elas estarem desse jeito. A falha é o Edmundo e o Pedro não estar com camisa de futebol e com aqueles chapéuzinho de senhorzinho de que joga dominó na praça. Aí ia estar completo. Isso é o Não, a camisa de falha candidato. tá na Matrix, eu diria. A falha tá na Matrix que fez a gente assistir essa série, né? A gente tem outra coisa que é maravilhosa, que é os cenários, né? Que dá pra ver que foi filmado no sítio de alguém. Só chegaram lá, é o mesmo cenário, tipo, matinho ali. Isso aí é a segunda parte, amigo, porque... Não, a primeira também. Não, porque... mas a primeira cena antes deles estarem na estação é o Caspian conversando com o tio naquele castelo, com o pessoal treinando. Infelizmente, o produtor ficou doido, gastou todo o orçamento da série naquela série ali, naquela cena,
Aí depois só é mato, caverna, mato. Não, mas que, por exemplo, também, em vez de ter a árvore no final pra eles atravessar, eles aproveitam um arco que eles acharam que tava ali, né? Tipo, tá aqui. Nossa, eu lembro, a gente tava falando sobre Exatamente. isso, porque eles passam por um arco, né? Quando encontra a Aslan. Acho que é naquele sonho da Lucy, não lembro exatamente. Aí a gente tava especulando, será que eles vão botar uma porta? Será que eles vão botar uma árvore? E aí alguém falou assim, você espia? Você lembra daquele arco que apareceu lá na outra cena? Esse é o mesmo arco. Foi dito e feito, só mudaram o ângulo, assim, sabe? Pra parecer. Botaram a câmera do outro lado do arco. Reaproveitamento de cenários. Temos por aqui. Vocês estão falando de cenário Exatamente. de roupa? O que falar das transições? Porque essa série, você pode falar qualquer coisa dela, mas ela é uma série nível Mind Hunter. Você tem que prestar atenção, porque você piscou, passou 30 anos na história. Veja as 3 primeiras cenas. A primeira cena, tem o Caspian conversando com o tio deles. Ali, corta a cena, o menino já envelheceu 5 anos. E é cortado assim, tipo, no meio da frase. O povo tá falando, já corta, sabe? Não tem nem establish shot, tipo, novela mexicana. A usurpadora, você 10 bota anos depois. a cena bota uma cena do exterior da fábrica de cerâmica ou da mansão pra gente saber onde a gente tá. Gente, corta o meninozinho conversando com o tio, já tem uma criança 5 anos mais velha num quarto falando mal, já passou não sei quantos anos. E se tu piscar, tu não percebeu que é a mesma criança. No caso, eu não percebi mesmo. É quase como se assistir Benjamin Button, só que na velocidade 3, né? 3. O dia passa pra noite, e aí quando tu pisca já passou a semana, aí tu fica assim, ok, eu estou bêbado ou a série está correndo um pouquinho mais do que precisa? É a série, não é você. Mas você tem que entender, né, João? Eles escolheram adaptar um livro das crônicas em 2 episódios. Então, a gente que lute, né, pra acompanhar essas transições. Inclusive tem Exatamente. um personagem no início que é maravilhoso, assim, é a revelação, né? É tipo a revelação do João Kleber, né? Ele diz assim, é o professor, né? Ele diz, eu sou um anão, mas como eu vou te provar? Eu vou tirar meu chapéu, porque é isso que prova que eu sou um anão. É porque aparentemente anões, se tiram São o chapéu, carecas. você descobre É que eles isso. são carecas. São carecas. E é isso que faz com que eles sejam anões. Não, peraí. Gabs, a gente vai precisar fazer isso. Peraí, deixa eu tirar minha peruca aqui. Vai, fala. Tirei. Você sabe que eu não gosto pra de você- homem careca. Eu sou careca. Não, você não fez com vontade. Ai, tá bom, corta isso. Não vai editor. contar nada, não. gostei. Vai ficar isso aí. Vai ficar desse jeito porque a Tá gente tá com falando certeza. dessa série de qualidade e essa interpretação de qualidade tem que estar no conteúdo. Ai. É isso. É porque a empolgação de Gabe está ótimo, sabe? Tipo, a gente vê a vivacidade no olhar da pessoa que assistiu BBC muitas vezes. Pois é. Eu sofro pelo Gabes, né? Porque ele teve que assistir antes pra dizer pra gente, pra mentir pra gente que a série era ótima. Eu não menti. Pra obrigar a gente a assistir pra gravar pra vocês. Eu ainda defendo que Não, Bandeira de obrigada, Prata é tá. legal, tá? Eu tenho essa esperança, essa memória. Tô com as minhas dúvidas. Nós temos gravações, eu acho que no primeiro episódio de Games não menciona que é apenas a cadeira de prata, ele fala bem da série BBC geral, É verdade. ele não especifica. Temos gravações. Mas eu dou Aí enfoque a na gente cadeira de cria essa prata. expectativa, cria pra chegar agora, como é que a gente chega? Em cacos. Traumatizada. Cacos. Quebra. Gabriel, tu vai pagar Que minha terapia absurdo. no próximo ano, viu, amigo? Exatamente. A sua de Luana. Eu queria apresentar uma fofoca de bastidores, que quando a gente se reuniu para gravar esse podcast, a gente ia ser um podcast só para falar dos livros e dos filmes. Gabriel fez campanha para inserir BBC nos episódios. Ai, gente, mas eu sou a favor, se vai falar do negócio, fala de tudo. Tem que Se falar for de por isso, a gente tudo. vai. Eu baixo uma cópia pirata daquela peça lá da adaptação do Logos Theatre e a gente grava. Fala da peça também, só por isso. Tem que ter um limite, Gabriel. Se eu tivesse... Tem que ter um limite. Não. Cadê as interpretações de rádio, as radionovelas? Então, Cadê o episódio sobre o filme animado, então, hein?
Ó, Ué, eu Enfim, queria hipocrisia. também. Que o absurdo. pessoal do grupo de WhatsApp toda vez pergunta se a gente não vai inserir mais obras, mas a gente coloca, não, tem que ser essas aqui que foi definida no Essas começo. aqui. Isso tá bom. Não, exatamente, chega. Pois é, né, gente? E passando assim levemente sobre essa incrível série, eu queria perguntar pra vocês, porque assim, gente, o plot da história é o que vocês conhecem, porque a gente tá aqui fazendo o nosso serviço direitinho e a gente já passou pra vocês as coisas que acontecem na história do Príncipe Cáspio. Já passamos pra vocês histórias que acontecem em Viagem do Peregrino da Alvorada, nos filmes, inclusive. Inclusive, você tem que assistir, né? Se você chegar sem saber, você não entende Se que você série. chegar aqui sem ter passado por Não vai isso, meu entender filho, nada. cuidado, Cuidado. porque exatamente. Então a gente só vai conversar um pouquinho assim, saltear, né, as coisas que são assim muito interessantes de diferentes ou muito bizarras de diferentes. Eu sou a favor de que a melhor parte é o namorado do Cáspio. É verdade, Viagem Peregrino, A né? gente vai chegar lá. Sim. Eu ainda prefiro o lobisomem soltando Hadouken, mas é tão breve. Eu queria um spin-off com ele, com a bruxa. Eu acho que ia ser interessante. Inclusive, gente, eu acho que a gente podia lançar um concurso cultural aqui pro pessoal que ouve o podcast. Gente, mandem histórias do lobisomem raduqueiro com a bruxa. Vamos lá criar 3 fakes e vamos mandar. Gente, como é que ninguém tá falando do centauro, aquela tecnologia de ponta? Vocês estão só esculhambando a série. Ai, ai. Ai, meu Deus. É isso, é verdade. É sobre isso. Nossa, a gente precisa falar sobre isso, né? Eu acho que esse podcast, ele quase acabou daquela discussão se o efeito do centauro era bom ou não, porque eu defendo até hoje que era legal. Olha, tem Que essa saúde, absurdo. É bom! Olha, João, a amizade continua, entendeu? tá? Pra explicar pro povo, eles pegaram um cavalo e eles botaram por cima, recortaram assim, sei lá, deve ter recortado o filme, não sei, mas botou por cima uma pessoa. Ator. Então, a imagem ele vai balançando, assim, sabe? Como se fosse uma montagem que se faz, sei lá, Não! no celular. Tem umas cenas que fica borradinho, como se ele estivesse usando um tutu de balé. Alguém até comentou, fez esse comentário da sainha. Mas assim, Mas quando ele vem correndo o cavalo, ele balança, sabe? Porque não encaixa direito. É um corpo não tô flutuante. dizendo que é perfeito. Não tô dizendo que é perfeito. Mas pra época, eu acho que dá pra poder dar um desconto. Não fica tão tosco quanto outras coisas que aparecem aqui. Eu acho, francamente, sim, que a gente observa que claramente eles investiram a maior parte do dinheiro nos 4 episódios finais que são da Viagem do Peregrino. Esses 2 capítulos a gente vê que é um tom mais introdutório mesmo para essa parte final da série. Mas eu ainda acho que esse efeito do cavalo ficou bem feitinho, sim. O efeito do gigante que aparece no final, no segundo episódio, ficou bem feito. E qual é o outro? Ah, sim, e eu ainda acho bom, apesar de não ser uma opinião popular aqui no grupo, o uso dos desenhos animados para os personagens voadores. Eu acho que foi uma boa, ainda continua sendo uma boa alternativa. Olha, eu vou falar que assim, personagem grande, personagem pequeno, até o Chapolin fazia, né? Então não é grande coisa. Não é mérito seu, BBC, desculpa. E assim, eu não vou com a cara dos desenhos também, não. Não vai estar tendo, não. Olha, eu abri meu áudio pra falar que eu ia ter que concordar com o João pra falar assim, não, realmente, para a época, né, a gente tem outros filmes aí com efeitos especiais, tipo Lanterna Verde, que né, não são velhos, assim, né, passam, mas depois que Felipe trouxe Chapolin Colorado, e eu tenho que admitir, Chapolin Colorado voando nos asteroides é uma cena muito melhor e muito mais de qualidade do que todo esse centauro recortado e colado no fundo verde. Então, realmente, Chapolin correu para que BBC tentasse andar. Mas não posso opinar porque eu não gosto de Chapolin nem de Chaves. É isso. Ai, Gabriel! Ai, Gabriel! Olha, desculpa, gente, a gente vai ter que fazer uma intervenção, o podcast vai terminar aqui, a gente está encerrando essa transmissão, porque a gente vai expulsar um membro de Nárnia, sabe? A gente vai ter que mandar ele para outro lugar. Não é possível.
Não. Então, gente, a gente infelizmente vai estar revogando a nacionalidade brasileira de Gabriel Martins, né? Agora em diante ele é polonês. E por isso não tem alma, né? Gabriel está expulso do país de Aslan nesse momento. E vamos abrir aqui a vaga, né? Vamos abrir aqui a vaga para quem quiser ocupar. Bruna da Central Narniana, se você quiser ocupar a vaga do Gabriel, tá aberta, viu, amiga? Exatamente. A gente tá livre, tá, Bruna? Pode voltar. Uhum. Botar no Ó. currículo, né? Pra entrar tem que ter assistido Chaves, é isso. Exatamente, a gente vai botar no formulário. Exatamente. Eu diria que tem que ter um caráter, né? Porque não gostar disso aí já é um desvio muito Olha grande. só o que a BBC faz com a gente. A gente vem aqui, grava episódio, assiste as coisas e ainda tem que sair ouvindo uns desaforos desses. Isso é impossível. Impossível. E ouvi da pessoa que sugeriu que a gente gravasse sobre a BBC. Não quero falar nada, é mas isso. Ai, gente, eu acho que a gente tem que continuar, simplesmente. Vamos lá, Viagem do Peregrino, por favor. Não, por razões de motivos. Tem, né, a maior investimento. Eu entendo, né, era uma viagem de barco. Eu imagino que o povo devia estar muito empolgado, né, para fazer uma viagem de barco. Tinha dragão, né? Uhum. Há controvérsias. Tem dragão. Uhum. Mesmo que fosse gravado na mesma praia, em todos os Ai, cenários. gente. É o sítio. É porque a gente já estabeleceu que o cenário é a casa de alguém, é o sítio de alguém, né? Então, gente, É o sítio. Inclusive, a casa do Ramandô, não, Ramandô? Não, do Coriaquim, é a casa do dono do sítio, né? Ele subiu pra almoçar, e assim, peraí, vamos gravar aqui. é verdade. Quando eles vão lá para aquela ilha, né, ai, eu esqueci o nome das pessoas. Quando eles vão pra Ilhas dos Tontos, né, chega logo essa cena. Essa cena tem uma cena de transição aí, ó, João, Dos que aparece tontos. do lado de fora a mansão. É clara, sabe aquelas fazendas antigas que tem aquelas casas de casa grande, sabe? Que é um grande quadradão, assim, né, com várias janelas, assim, e a porta e um jardim bonito. É claramente a casa do sítio dessa pessoa que cedeu, sabe? Quase a casa lá do Airbnb, lá que eu gravar. Eu não sei. Olha, eu tenho uma teoria. Não vou nem dizer que é passar pano, porque é só teoria maluca mesmo. Ai, meu Deus. Lá vamos nós. Lá vamos nós. Então, E lá vamos nós! eu acho que essa casa, na verdade, é o quê? Esse mago aí esse é um dos sábios, né? E ele é um mago muito poderoso. E a gente sabe que o nosso mundo tem alguns contatos com Nárnia ao longo da história dela, né? Inclusive tem toda uma raça que é formada por piratas que era do nosso mundo, que atravessou algum portal e foi para lá. Eu acho que esse mago fazendo seus estudos, nos seus livros de magia e tudo mais. Bom, ele que tem um livro com um feitiço para poder curar verruga, como é que ele não tem um feitiço para poder enxergar o nosso planeta? Eu acho incrível, entendeu? Então eu acho que ele deve ter focado a antena dele na Inglaterra e ver assim, olha, essa casa é bonitinha. Essa é melhor do que um castelo. O castelo é frio, o castelo tem que ficar botando tapete nas paredes para poder reter o calor, tem que ter lareira. Gostei. E detalhe, calma lá. E detalhe, essa casa, como foi pontuado por seu Felipe Cavalcante, ela parece a mansão usada no primeiro filme para ser a casa do professor. Considerando que o guarda-roupa estava nessa casa, pode ser que a magia de Nárnia do guarda-roupa atraiu a visão do bruxo. Aí pronto, tá tudo explicado. Tá aí minha fanfic pra vocês. O João tem poderes, na moral. João, Nossa. olha, o seu pano está sujo. Esse pano que você está passando está sujo. Olha, primeiro, que assim, no próprio livro já está dito que a casa do mago, do caso do Coriaquim, ela se parece sim com uma mansão inglesa. Porque afinal, né, é um mago e tudo isso que você falou justifica. O que não justifica é ser um sítio podre e o mesmo cenário de toda a ilha. Isso não justifica em nada. Então, É um sítio podre que parece que alguém alugou porque era do tio dele. E aí resolveram, bora filmar Nárnia aqui? Bora filmar Nárnia aqui. então olha, Felipe,
Eu acho, quem é você para julgar a casa alheia? Porque esse mago, ele pode ser uma pessoa simples, ele pode dizer, eu não preciso de uma mansão, eu posso, um sítio inglês para mim tá bom. João, você vai me fazer elogiar o filme de A Viagem Peregrina da Alvorada? É sério isso? Você vai me fazer elogiar aquele cenário? Tá. Que nível que estamos chegando aqui? Mas eu queria dizer que essa série, essa temporada especificamente, faz coisas que eu nunca imaginei também, porque eu já me peguei elogiando A Viagem do Peregrino da Alvorada da Disney. Inclusive as partes que eu mais detesto, que é a Lúcia com o livro. Mas é tão bonito o livro no filme da Disney, né? É tão bonito aquela É verdade. cena, tudo, as coisas, ela, quase como se ela entrasse dentro do livro, que faz o menor São sentido. ilhas, não são quintais, Mas- sabe? É, Assim, quando você vê os tontos da BBC de cabeça pra baixo, aquele pessoal com o pé pra cima, aí o pé parece que tem um papelão recortado, grudado no pé, é claro que você vai elogiar o filme da Fox, sabe? Não tem como. Não posso discordar dessas pontos do que vocês pontuaram, só que eu também queria chamar a atenção para algumas coisas que eles fizeram, na minha opinião, correto. Ponto número 1. Tá bom que não houve muita diversificação de cenário, mas pelo menos eles foram gravar em ilhas na Itália. Então, pelo menos houve um esforço nesse sentido. Ponto número 2. Pelo menos uma boa parte das cenas do navio foi gravado em um navio e não em um estúdio tosco tentando fingir o que não é. Ponto número 3. As roupinhas da Lúcia tá melhor nessa segunda parte. Desculpem, muito embora o Hip Chip esteja podre, mas a gente vai entrar nesse ponto depois aí do porque ele tá virando uma carcaça humana. Perdão, carcaça de rato, desculpa. Uhum. Ponto número porque... 4. Calma. Eu ainda acho que a parte da direção de arte acerta em alguns pontos. A cabine do Peregrino da Alvorada é bonitinha, bem ajeitadinha. A roupa dos marinheiros eu acho até que é bem diversificada assim, para uma série de TV. Essa cena da livraria mágica e do Coreia que vocês estão esculhambando, eu ainda acho que tá bem feitinha. O livro da série da BBC tá bacaninha também, tá bem feitinho o livro, realmente convence como um livro assim de magia, assim, pro estilo da série. Inclusive, eu ainda acho que o filme pode ter feito uma homenagem nesse sentido, porque muito embora no livro do filme, eu não sei se qual agora eu tô em dúvida, porque tem um deles que cada página é com um estilo diferente, assim, com um livro mais oriental, no filme. Enquanto que no da série, ele é no estilo mais medieval. Aí, mas no filme da série, ou no filme, Acho que é no perdão. filme. Uhum. Não. O da série é que para cada página é um diferente. E o do filme é que é mais medieval, que tem umas ilustrações assim. Ou seja, a série teve um esforço aí, entendeu? Claro, nem sempre acerta. Não vou dizer que acerta sempre, não. Uhum. Mas, assim, dizer que tá tão cagado quanto os 2 primeiros episódios, aí a gente vai ter um pequeno problema aqui, que não tá, não. Inclusive, a cena que eles vão, em que eles vão entrar com o Eustácio, que é o detalhe, Eustácio, melhor ator, sempre frisando isso, entrando no quadro, tá o quadro, o barco se mexendo direitinho e tudo mais. Eles basicamente eles pulam em cima dentro do quadro, não tá lá essas coisas, mas pelo menos o quadro se mexendo tá ok, sim. É verdade. Uma coisa que eu queria dizer é que sobre o figurino, não de fato, por exemplo, cada ilha é um look diferente, todo mundo muda de look em cada ilha que chega, e é um figurino legal, assim. Por exemplo, assim, a técnica que você comentou, eles usam uma camiseta branquinha que não tem uma coisinha de sujeira. No meio do mar não faz sentido, mas cada ilha é um look, então acho que teve um esforço aí, pelo menos. Narnia Fashion Week, Gabriel. Não, mas nesse momento, quando todo mundo saiu de branco, naquela floresta, naquela praia, eu disse, olha, parabéns, vocês têm coragem, sabe? Parabéns. Eu só tenho 2 palavras, para e bem. Porque nunca que eu iria para aquele meio de mato tudo sujo, aqui com uma roupa completamente branca. Para e bem. Mas esses reizinhos, tu acha que esses reizinhos vão lavar essa roupa? Não é.
Na verdade, o problema não é nem entrar com a camisa branca, o problema é sair com a mesma eu ia camisa comentar branca. isso, É a né? Porque magia de Nárnia. Entendeu? é impressionante como o poder de protagonista até alveja as roupas das pessoas, né? Porque os marujos, tudo lá com aquelas brusas encardidas, chega a estar amarela. Agora o Casper e os meninos todos assim, ó, chega a estar refletindo, de tão branca as camisas. É pra diferenciar os protagonistas, gente. Sim. Sobre os tripulantes, dá pra comentar também, né, que até a Johanna deu a introdução, que é um tripulante que é o namorado de Casper, né, porque fica nesse affair com um outro carinha lá e tá toda hora, e eles trocam toques, ele fica puxando o braço, eles ficam tudo conversando. Claramente, gente, eles são um casal. E isso aí é canon na série, e eu vou te dizer por quê. Essa desculpa de que o Casper viajou na série para poder buscar os reis, os sábios, que eram conselheiros do pai dele, isso é balela, porque no episódio 3, primeiro episódio da parte do Peregrino, o Caspian aparece de novo, ele já tá mais velho para poder mostrar o período de tempo que apareceu entre os 2 primeiros episódios e essa nova fase, né? Menino, aí o que acontece? Apesar de que ele não perdeu a cara de pateta. O ator mirim e o ator mais velho continuam com a mesma cara. Mas isso não é um apesar, amigo. Isso aí é um forte... É uma consistência, né? Ponto para a diretora de elenco que conseguiu fazer essa proeza. Exatamente, porque ela achou 2 atores com cara de pateta pra gente não achar estranho, né? Pra gente poder reconhecer o personagem. Exatamente. Mas aí o que acontece? Como é que a gente sabe que toda essa viagem do Peregrino é uma desculpa para Caspian poder passar um tempo com o amante dele para poder não ter que escolher logo uma noiva? Porque na primeira ilha, quando ele encontra um desses magos, desses sábios que ele supostamente estava procurando, ele não lembra nem do nome do pessoal. Na minha legenda tá aqui, fulano, eu vim buscar fulano, Beltrano e etc. Ele bota todo mundo num barco para poder buscar 7 pessoas que ele não lembra nem do nome. Ele tá enrolando, gente. Ele não quer casar. Ele tá querendo ficar com esse boy dele. Gente, vocês têm que entender que a viagem do Peregrino da Alvorada é, na verdade, uma viagem de lua de mel, gente. E é esse o ponto que eu queria trazer o tempo inteiro que eu tava pensando em como que eu ia introduzir esse assunto, que é o 7º pecado que tava faltando, entendeu? Porque eu trouxe aqui Meu Deus, a gente o vai entrar nessa canon de que teoria. cada... Deixa eu terminar de falar, gente. Espera aí, que é o meu momento. Deixa eu voltar. Porque eu trouxe aqui o canon de que cada ilha da Viagem do Peregrino da Alvorada representa um pecado. E a gente, enquanto estava assistindo, ficou ensandecido tentando descobrir qual seria a ilha do pecado da luxúria. E a ilha do pecado da luxúria não é uma ilha, é o próprio navio. Porque essa é a lua de mel do Caspian e do boy dele. É isso. Só isso que eu... É isso. Égua. Perfeito, amiga. Palmas. Ideal, hein? Era só isso que eu queria dizer. É isso. Eu demorei vários meses, semanas, 2 gravações. Foi uma teoria que foi construída, né, em conjunto aqui. Inclusive, é isso aí. É o nosso Ash está em coma durante Pokémon. Exatamente. É isso. Mas assim, eu gosto bastante também da abordagem um pouco... eles trouxeram um aspecto mais realista, no sentido de que, por exemplo, eu vou tirar os personagens principais da série, porque a gente sabe que eles estão ali, é o poder do protagonista, né? Eles ficam todo um maquiado, cabelo bonito o tempo todo, mas eu tô focando no resto. Os marujos estão tudo lá desgrenhados. Eu pensei que o João ia dizer, estão aqui obrigados, porque até eu também estaria aqui obrigado, né? Não, calma. Mas aí vem Hip Chip. Cara, o Hip Chip, ele começa de um jeito no episódio 3 e conforme vai passando, ele vai ficando mais desgrenhado. Mas é porque é assim que você fica quando você faz uma viagem dessa nojenta, fica só bebendo água de tonel, pegando o sol na tua cabeça sem um protetor solar. Cara, ele... Ó, até botaram aqui na pauta, o Hip Chip arrebentado. Não, é outra... Ele foi arrebatado, ele foi arrebentado. Ai, no final, desculpa, não, ele... Não, arrebatada do final. Desculpa, é porque ele parece que tá arrebentado mesmo, porque toda vez que o bicho aparece, eu tô com muita pena do Malhook. É a primeira
vez que eu vejo um rato pegando a própria leptospirose. Entendeu? Porque assim, não, e o pior, cara, é porque tu imagina, o Warwick Davis, cara, esse bicho já fez Willow na Terra da Magia, ele já fez Star Wars, ele já fez Harry Potter. Esse ator é consagrado. Eu fico imaginando ele entrando no set, olhando pra roupa dele. Eu vou ter que usar isso. Eu vou ter uma conversa, eu vou demitir meu agente. Eu vou dizer que ele tava pagando uma aposta, sabe? É verdade. Foi por isso que ele tava lá. Ele perdeu uma aposta. Inclusive a roupa deixa ele com ancas largas. Não, ele já tava com contrato. Não, ele já tava com contrato, ele já assinou pra segunda temporada. Aí ele gravou os 2 primeiros episódios e pensou, ok, Nárnia, celebridade, vou ganhar assim um destaque que é BBC, né? Porque todo mundo que pega essas séries da BBC pega um status, né? Famoso, isso aqui. Aí começa a gravação do 3º episódio, aí ele vê a armadilha Não, que ele entrou. gostaria inclusive de fazer uma nota de rodapé que essa situação ela não ficaria acontecendo apenas nessa década, porque aí ela se repetiria de novo aqui no Brasil com outro ator. Todo mundo sabe, todo mundo se lembra do caso. Você sabe o que eu vou falar, né? Do caso de Cássio Scarpim, que pegou sarna na Record por causa das roupas da Record. Então o pobre Warwick Davis estava passando esse tipo de situação e esse tipo de situação continua a se repetir atores. Acho absurdo, exatamente. Tem que acabar. Ai, gente. No gancho de que tem que acabar, esse episódio também tem que acabar. Então, eu vou trazer aqui para vocês umas curiosidades que talvez sejam realmente muito curiosas, né? Porque, caso vocês não saibam, o Príncipe Caspian e a Viagem do Peregrino da Alvorada foi indicado ao BAFTA Awards de 1990, com 6 indicações, veja bem. Não uma, não 2, não 3, mas 6 indicações. Tem que ver com que ele tá concorrendo, né, amiga? Tem que ver qual a concorrência. Quem que é a concorrência, né? É, gente, indicação. Não era o Cocoricó, né, gente? Olha aí. Mas, claro, foi indicado, não ganhou. Indicado, vencedor. Olha só, mas eu sugiro pra vocês obras que pra gente conversar que são indicadas a prêmio, gente. Vocês reclamando. Que absurdo. Ah, mas como disse João, a gente tem que ver a concorrência. Ele foi indicado para melhor programa infantil, né? Melhor iluminação de vídeo, melhor cameraman de vídeo. Esse eu concordo, porque ele tava mantendo a câmera estável dentro de um navio. Não tava Não tava se tremendo. Não. Não, mas sobre iluminação, tem aquela cena que quando ele chega nos lírios que tá super estouradaço, não é pra enxergar direito. Novamente, tem que ver, né, quem era a concorrência dessa iluminação aí. Porque se Às for vezes- Doctor Who, desculpa, nessa época Doctor Who tá até Nossa. hoje é meio complicado. Ah, não, eu vou defender aqui. Doctor Who hoje em dia está maravilhoso com seus milhões. BBC, enfim aprendeu a ter dinheiro, né? Manter dinheiro para suas produções. Às vezes erra. Não vou mentir, erra. Mas pelo menos tem efeitos especiais bons, né? Pelo menos não tem um ator numa roupa de rato, com ancas largas, todo detonado. É tipo o His Dark Materials, tem todos os seus defeitos? Tem, mas é bonito de Não ver. vamos falar sobre isso. Tem um CGI caro. Não vamos falar sobre isso, não, porque tem Ah, não, uma- aí eu já não posso falar sobre isso, né? Eu não quero falar sobre séries sobre pessoas. Não é sobre isso esse podcast. Esse podcast é sobre Nárnia. Voltando lá, também foi indicada melhor design, melhor maquiagem e melhor design de figurino. Olha, melhor maquiagem eu discordo porque não esconderam nenhuma aliança. A gente tem uma aliança pintada de tinta guache nessa série. E o hip chip é progressão. É sobre isso. E não tá tudo bem. É isso.
Inclusive, eu só acho engraçado, enfim, hipocrisia, que teoria que essa bruxa aí é a Jade de antes, não tem, Mas ela né? é a mesma atriz, amigo. E o Lobo, que é o marido dela, é o ator que fazia o Malgrim, o Eu chefe da guarda. sei, não. Eu sei, eu tô falando isso, mas só acho engraçado que teoria que essa bruxa não é a Não feiticeira tem. branca, não tem, né? É que a Jade não é A casada. Jade não é casada. Que você saiba, né? Agora, gente, como é que não teve um prêmio indicado para aquele dragão? Pois é. Pois é, né? Ah, mas não é de figurino, sei lá, não é? Não, o Isso. dragão, Não, é. o dragão era digital. Era melhor Ah, ter feito é. desenho. Vocês falam do desenho, mas Ah. aquele dragão fosse desenho, não era tão tosco, não. Ah, é aquela lagartixa que parecia aqueles bichinhos de gelatina que você põe Uhum. na água. Que é pequenininho. E aí você põe na água Sim. e vira um demônio. Ai, meu. Não, parece o dragão do episódio lá do São Jorge, do Lucas Silva e Silva. Ai, Lucas. Inclusive, nessa série tem a Kiashka, né? Na primeira temporada, a Lúcia voa no Aslan, né? E agora ela voa no Eustáquio. Uma cena tão boa quanto. Meu Deus. A mesma hora. Ai, É gente. isso aí. Então, Então, como qualificam essa série Eu acho que tá pior. em relação à Gente. temporada pior. passada? É melhor? É pior? Só constrangimento. Caiu? BBC não aprendeu com seus erros e insistiu? não aprendeu, não. Desculpa. Apesar de eu gostar do Eustáquio. Eu tô falando esse tanto de coisa, mas o ator que faz o Eustáquio é bom. Ele é Nossa, bom. ele é muito bom. Ser uma criança encapetada não é fácil. Não, agora, isso aí é uma das constâncias. Independente da produção de Nárnia, sempre conseguem escalar Uhum. bons atores pro Eustáquio. Sim. Essa é uma Eu constante acho na que série. essa é a nossa que acha. Netflix não quebra a corrente, Netflix. Netflix não quebra a corrente, por favor. Uhum, Queremos isso é o verdade. Eustáquio bom. E gay de preferência. Pra polemizar, né, amiga? Só A pra BBC já botou o polemizar. Caspian com namorada em lua de mel. Por que não podemos ter Eustáquio gay na Netflix? Já mudou o gênero da caça-trufas, né? Que no livro é homem. Inclusive na Netflix eu espero Caçadora de Trufas, não quero? Exatamente. Caçador o quê? Caçadora. É o fato. Exatamente. Netflix contrata a gente pra poder adaptar esse negócio. Tá talento por aí, a gente consegue desenrolar isso rapidinho. Me contrata aí, eu vou criar um Aslan não binário aí, vai ter todos os negócios legais. Um Aslan com dreadlock, igual a Feiticeira Escarlate da Fiona. Exatamente. Rastafácil. É o Leão do Proerd, só que é subvertido. É o gêmeo malvado do Leão do Proerd, né? Então é isso, minhas gentes. Meus momentos de jabá. Temos jabás, pessoas? Temos. Posso começar? Por favor. Pode. Ah, tá certo. Bom, além do Balada de Nárnia, vocês podem ver a mim, a Johanne, a Júlia e o Gabriel no nosso podcast de nome Shine Dalton, onde a gente comenta todos os episódios da série de TV Dalton Abbey, nosso drama histórico / novelão britânico favorito. A Amazon tem todas as 6 temporadas, e se vocês quiserem alguma coisinha leve, fofoca, intriga, romance, essa é a série. Vão lá, assistam o episódio e depois ouçam os nossos comentários, tá bom? Nos sigam nas nossas redes, Twitter e Instagram, @chaemdalton. Muito que bem. Next, jabá. Eu gostaria de deixar aqui, né, o nosso jabá para o nosso podcast Raiz, o início de todos os outros, né, o Estação 21. Nele a gente fala um pouquinho sobre ficção especulativa, então a gente está agora no feed do Leitor Cabuloso, então entra no site do Leitor Cabuloso, eles têm uma gama imensa de artigos, podcasts e reviews, né, competiçõezinhas, então vão lá e acompanhem o Leitor Cabuloso. Dentro do feed do Leitor Cabuloso tá o Estação 21, @Estação 21 pod nas redes, no Instagram, no Twitter e também na Twitch, onde temos lives semanalmente. Bom, compre meu livro. Ele se chama Eu Ainda Te Amo. Ele está disponível na Amazon. E é uma coleção de contos sobre romance LGBT. Então vocês podem lá conferir. E ele também está disponível no Kindle Unlimited. Ei, Gabriel, esse livro é o primeiro lançamento da tua editora?
Sim, primeiro lançamento de editora Triqueta. Então, vocês podem lá conferir. Bom, e se vocês forem escritores, você pode conferir a editora Triqueta, que é a minha editora, e da Johanne, e de Júlia Capuano, que não está aqui hoje. É uma editora focada em minorias representativas, então a gente publica autores assim. E se você escreve contos, nós temos 2 editais abertos. O primeiro se chama, que é em parceria com o site Leitor Cabuloso, que é um concurso com tema em Penny Dreadfuls, então se chama os Notórios e Terríveis Centavos. Sério? E você pode escrever sua querela ambientada no Brasil e nos dias de hoje. Então peguem a ideia de Penny Dreadful e escrevam neste contexto e mande para nós. Ah, que legal. E o nosso outro edital, que estará aberto também no final do mês, é o edital que se chama para a antologia Sáficas e Aquilianos, que é um edital sobre casais LGBT em contexto de mitologia grega. Então, você faz seu reconto aí dos mitos gregos com casais LGBTs nos dias de hoje também. E mande para nós, Sáficas e Aquilianos. Escolha o seu edital favorito de tema e mande para nós. Ah, que legal. Então, é só conferir nossas redes, que é editora, que é @triqueta, _ed, que é TRQUETRA, _ed. E o meu outro jabá é o meu outro podcast, que o Felipe Cavalcantes também está lá, que é o podcast Dossiê Snicket, ele é basicamente um dos mesmos moldes, porque foi o que criei também, mas do Baladas, mas só que das aventuras em série. Então, a gente fala de todos os livros, todos os filmes, um por um, né? E a série de TV também. Até a altura que sair esse episódio, acho que a gente já vai ter falado da primeira temporada da série de TV. E você pode conferir nosso @Dossiê Snicket. E é isso. Pô, muito legal. E, bom, eu também tenho meu jabá, que fala sobre notícias, sobre artigos, faz review de séries, de HQs, de filmes, de games, de tudo da cultura pop e nerd. Então, se vocês querem saber, sei lá, sobre as séries da Marvel, sobre os próximos filmes da DC, se você quer saber sobre os games que estão saindo, sobre HQs, vão lá. Escute a gente no podcast Cop Geeks, sigam a gente nas redes, é sempre @copgeeks no Twitter, no Instagram, e também sigam lá a página do Facebook. E eu também queria falar sobre o meu lançamento mais recente na Amazon, o antologia Noite Sem Fim, escritural, Felipe Cavalcante. Se trata de uma coletânea de contos e poemas de fantasia, de horror. Então, vão lá dar uma olhada. Noite Sem Fim está disponível pela Amazon. Tá, beleza. E eu vou vir aqui trazer para vocês o comeback, que já nem é tão mais, né, surpresa, do Leia Como Uma Garota, que é um podcast e clube do livro para leituras de obras escritas por mulheres e lidas e produzidos os podcasts e as discussões por mulheres. A gente voltou e agora a gente tem os episódios de epílogo e prólogo sobre o livro e as autoras. Vão sair em formato de podcast, mas as discussões dos livros agora serão em live na Twitch do Estação. Então, se você quiser participar das nossas discussões, é só estar atento nos nossos horários, acompanhar a gente nas redes sociais, @LCUG_pod, no Instagram e no Twitter, e vem fazer parte desse clube do livro, se você quiser. Ouvir uma música chiclete no seu ouvido todos os momentos. Carol Lima maravilhosa. Maravilhosa. Dona no nosso cover, inclusive, né? Carol Lima, dona de todos os covers do Estação Verso. E vem acompanhar. E, Johanne, uma pergunta. A pessoa, além das redes sociais, se a pessoa quiser acompanhar o Estação 21 e o Leia Como Uma Garota, existe algum site na internet onde as pessoas podem buscar as informações para acompanhar vocês? Sim, o Estação ele está hospedado no site do Leitor Cabuloso, leitorcabuloso.com, e também nas descrições dos episódios do Leia e nas redes sociais também tem o link do formulário para fazer parte do Clube do Livro, né, que a gente se reúne no grupo do WhatsApp. E também podem procurar a gente nas redes mesmo para mandar mensagem, todas essas coisas. É isso que você perguntou?
Bem, pessoal, deixando bem claro que lembrando para vocês ouvintes, contem pra gente o que vocês estão achando dos nossos episódios, venham falar pra gente sobre as opiniões, comentários, venham chorar com a gente sobre o episódio de BBC, né? Através do nosso e-mail, baladasdenarnia.pod@gmail.com ou @baladasdenarnia no Instagram e no Twitter. Ô, gente, manda essas histórias dessa bruxa com esse lobisomem aí, por favor. Queremos fanfic, gente, por favor. Fanfic do Caspian, do namorado do E, Caspian também. e se preparem que o nosso próximo episódio é Cadeira de Prato Livro. Então, fiquem atentos. Estamos chegando ao fim, nos derradeiros finais. Ai, meu Deus. Derradeiro fim. E é isso, gente. Nos vemos no próximo episódio e até Nárnia. Até Até Nárnia! Nárnia. O podcast As Baladas de Nárnia visa discutir a obra de C.S. Lewis e suas adaptações para o cinema e para a televisão. Convidamos vocês a nos contatarem pelo e-mail baladasdenarnia.pod@gmail.com ou no Instagram e no Twitter no @baladasdenarnia. Até lá! Está terminado.